Vá de resumos, vamos abordar diretamente alguns aspectos específicos do conceito de administração pública sem qualquer tipo de preâmbulo ou enrolação. O foco aqui é alta produtividade para garantir a compreensão total de como a estrutura do Estado realmente funciona. Entrando já no nosso primeiro subtema, sentido subjetivo e objetivo. Para entender a estrutura do Estado a fundo, é preciso separar muito bem duas coisas: quem exerce a função administrativa e o que está sendo efetivamente exercido. É aqui que o jogo começa. A lógica é a seguinte: o sentido subjetivo, que as provas costumam chamar de formal ou orgânico, foca no sujeito, na máquina. É o conjunto de pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes que a lei aponta. Pensa nisso como a engrenagem física. Já o sentido objetivo, que a gente também chama de material ou funcional, foca na natureza da atividade. É a função administrativa em movimento, sabe? É a máquina rodando na prática, aquilo que está de fato sendo feito. Para materializar isso, imagine olhar para uma prefeitura. Aquele prédio, a estrutura jurídica, os servidores lá dentro. Analisar isso é usar o prisma subjetivo. Agora, quando a gente analisa o ato de um agente controlando o tráfego lá na rua ou aplicando uma multa, aí estamos diante do prisma objetivo. É a atividade na veia. Alerta máximo aqui para uma pegadinha clássica. As bancas adoram cruzar esses conceitos na hora do teste. Não dá, em hipótese alguma, para confundir o aparelho do Estado, a máquina que executa, com a atividade real que esse aparelho desempenha. Ter essa distinção cravada na mente é absolutamente vital para não perder pontos de graça. Passando agora para o nosso segundo subtema, administração extroversa e introversa. O porquê dessa classificação existir está exatamente na direção para onde o poder do Estado está apontado naquele momento. O macete de ouro aqui para memorizar rápido é focar nos prefixos. Extra significa para fora. Então, a administração extroversa foca nas relações externas, no contato do poder público com os cidadãos, sempre com base na supremacia do interesse público. Agora, o prefixo intra é para dentro. A administração introversa cuida de arrumar a própria casa, fazendo a gestão e a organização dos seus órgãos internos e dos seus próprios agentes. Um exemplo super prático disso acontece quando um município concede um alvará de funcionamento para um comerciante abrir uma loja. O Estado ali está agindo além dos seus muros, regulando a vida da sociedade. Isso é administração extroversa acontecendo no mundo real. Vamos para o nosso terceiro subtema, sentido amplo e estrito. O direito permite que a administração seja visualizada com uma lente de aumento bem abrangente ou então com um foco muito específico. No sentido amplo, a coisa toda engloba não só as tarefas rotineiras e burocráticas, mas também as atividades políticas de governo, como criar diretrizes e estabelecer políticas públicas. É a visão macro do negócio. Já no sentido estrito, o conceito fica bem enxuto. Ele se restringe pura e simplesmente ao conjunto de órgãos e agentes que estão ali apenas para executar tarefas, a atividade meramente administrativa. Um exemplo clássico para fixar: o presidente da República propondo uma nova política nacional de saúde para o país. Essa é claramente uma função política, de planejamento governamental, e ilustra de forma perfeita a administração exercida no seu sentido amplo. E olha a pegadinha de prova aparecendo de novo. É obrigatório diferenciar nitidamente o governo, que é o grupo que manda e planeja, criando as diretrizes, da administração propriamente dita no sentido estrito, que é a turma que bota a mão na massa, ou seja, quem faz e executa o plano. Inverter esses papéis nas questões objetivas é um erro fatal. Isso nos leva ao quarto subtema, aspectos orgânicos e materiais. A atuação do Estado é muito multifacetada e de jeito nenhum se restringe a um único poder da República. Organicamente falando, tem que ficar claro que a função administrativa é exercida principalmente pelo Executivo, mas o Legislativo e o Judiciário também exercem essa função de forma típica. Já sobre o aspecto material, a administração é definida pela essência dos atos. A gente está falando aqui do poder de polícia, do fomento e da prestação direta de serviços públicos. Para ilustrar o aspecto orgânico em ação de forma atípica, é só lembrar do Poder Judiciário abrindo e organizando um concurso público para os seus próprios servidores. Nessa hora, ele não está julgando nenhum processo. Ele está pura e simplesmente administrando. Mais um alerta gigante de erro comum: achar que o administrador é um mero executor da lei, operando de forma robótica. De jeito nenhum. Na verdade, ele tem poder discricionário e normativo. Isso significa que ele age com criatividade e certa margem de escolha, desde que, claro, atue sempre dentro dos limites rigorosos da lei.
E o que dá oxigênio para todo esse sistema de poderes é o princípio da publicidade. Ele é absolutamente crucial porque garante a transparência da máquina pública, corta pela raiz o risco de favorecimentos pessoais e assegura que qualquer ato administrativo seja motivado e fique totalmente acessível para o controle do povo. Chegamos ao nosso quinto e último subtema: administração direta e indireta. Aqui a gente vê exatamente como o Estado se organiza para conseguir ser eficiente. A estratégia é dividir o peso entre um núcleo central e entidades especializadas. A administração direta é aquele núcleo político raiz, ministérios, secretarias da União, dos estados e dos municípios. Mas quando o Estado decide que precisa de novas entidades com autonomia para focar em funções altamente técnicas, científicas ou econômicas, ele cria a administração indireta. Para a prova, a memorização dessas entidades é simplesmente obrigatória. A administração indireta é formada taxativamente por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Fixar visualmente essa lista salva questões o tempo todo. Para fechar a parte técnica com chave de ouro, vale destacar que o conceito de administração se estende até aos particulares que recebem uma delegação. Pensa, por exemplo, nas concessionárias de energia elétrica. É uma empresa privada prestando serviço? Sim. Mas ela atua sob um regime pesado de controle do Estado, focada puramente em atender o interesse coletivo. Diante de todo esse mar de complexidade de órgãos, entidades e delegações, fica o questionamento final para a gente refletir. Como todas essas estruturas interagem diariamente, na prática, para manter, de forma inabalável, a supremacia do interesse público sobre o privado? Compreender a dinâmica dessa resposta é o passo definitivo para o domínio absoluto do direito administrativo.